Olá, olá, minha gente. Tudo bem? Deixa eu botar isso aí. Eu adoro isso aqui. Eu adoro esse troço aqui nas minhas orelhas. Tudo bem? Como estão vocês? Na bênção? Tá aí a Joyce, entrou agora, a Denise, a Rebeca, Daniel, Pedro, Tayana, Alexandre, o Pinho. Olha aí, gente, tudo que é lugar que tá chegando. Vai ser quente, eu vou chamar aqui um cara amigão, já eu vou chamá-lo. Eu considero ele um dos caras mais profundos na palavra. É um cara que tem um amor profundo pela igreja, pela palavra de Deus, pela família, pelo ministério. Eu gosto de ver gente apaixonada pelo ministério, sabe? Gente que faz por prazer, que ama o que faz. E uma das minhas maiores satisfações dos últimos anos foi ter me relacionado com o pastor Luciano Subirá, sabe? Um cara diferenciado. Aconselho você quer seguir um cara, que tem café no bule, não, tem café eu acho que é no tonel, não é no bule, para você aprender com base teológica, base doutrinária, sabe? Não ficar aí ouvindo aí meia dúzia de superficial metido a besta, que nem tirou a fralda no evangelho e já quer doutrinar o povo. Você quer? Luciano Subirá, meu irmão. Não é do meu ministério, tá? É um líder, mas tá aí um cara. Tá aí um camarada top para você aprender. Oferece também cursos grátis. Tem curso que não dá para oferecer grátis, porque não dá. Eu, por exemplo, eu estou oferecendo, e eu fico bobo com muita gente, um seminário grátis, né? Segunda, terça e quarta. A partir de 9 da manhã você pode ver qualquer hora. É grátis, só que tem que se inscrever. Né? Vou falar sobre liderança que transforma. Vou provar pela Bíblia que todo ser humano foi chamado para liderar. E quando você entende isso, eu garanto que você melhora a sua vida, a sua percepção das coisas, e você vai entender, porque há uma mentalidade que líder é quem é chefe, diretor, político, pastor, quem move multidões. Não. A dona de casa, o operário, o comerciário, o funcionário, o auxiliar de trabalho e o pastor, o empresário, o doutor. É uma palavra para todo mundo. E tem livros para você baixar de graça. Agora tem que se inscrever, queridão. Se não se inscrever, não vai. Ó, aqui no Instagram, o link é na bio. Se você está no YouTube ou no Facebook, na descrição do vídeo, tá? Pode ter certeza que vai ser bênção, tá? Tô mandando, não dá para me falar todo mundo, viu? Um abraço aí para todo mundo que tá aí, né? Entrando e falando. Minha filha Thalita, né? Aí tem um monte de gente aí que para mim poder o Queiroz. É muita gente. Pastor Celso, a Maria Soares, tá? Presbítero Gustavo, o Bispo Eduardo, olha aí, ó, a Flávia Araújo, a Dani. E o que tu tá esperando para se inscrever, meu Deus do céu? Rapaz, você viu que tem gente que reclama de tudo? Se paga, reclama, tá cobrando. Se é grátis, não faz, acha que não tem valor. Ou tu acha que eu tô aqui para entregar alguma coisa que não tem valor? Tu acha que eu tô aqui? Tu acha que eu tô fazendo live com o Luciano Subirá, daqui a pouco vai entrar um cara desse que tem uma agenda maluca. Tu acha que ele parou aqui porque é pelos meus olhos ou pelo teu? Ô, irmão, acorda aí, filho. Ei, acorda. É para te abençoar, sabe? Para abençoar você, para você crescer. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Não é diabo, não é política, não é comunismo, não é fascismo. É a falta de conhecimento. Então esse seminário que eu vou colocar é para você ter conhecimento, tá? É só você se inscrever, não paga nada, é 3 dias, 4, vai de 21 a 24, 9 da manhã tá aberto, você pode assistir qualquer hora. Você que tá no Instagram, vai lá na bio e se inscreva. Você que tá no Face ou no YouTube, na descrição do canal, tá certo? E nesse curso eu vou responder também pergunta, nesse curso não, nesse seminário, para não confundir, seminário. Depois eu vou abrir uma turma de um curso de liderança, que talvez eu não tenha essa vaidade,
mas eu acho que é um dos mais completos. São mais de 100 aulas. Tá? Me custou 2 anos para aprontar isso. Aí esse aí é outro patamar. Aí é um negócio completíssimo. Mas depois a gente vai falar sobre isso, que eu vou abrir uma nova turma. Bem, deixa eu chamar aqui o meu amigo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui para chamar o meu convidado. Deixa eu botar aqui o nome do homem. Já está ele aqui. Vamos embora convidar. Já convidei? Entrei. Já entrou? Luciano entrou. E aí? Eita, homem de Deus. Rapaz, você com essa barba branca mas acho que está muito claro aqui a luz. Tudo bom, graças a Deus. Tudo Alegria bem, falar contigo. Peraí, deixa eu tirar aqui os comentários aqui. Aperta onde aqui, meu Deus do céu? Aperta aí. Deixa eu tirar esses comentários aqui. Desculpa, gente. Não fica ruim desativar comentário. Agora. Pronto. Obrigado. Deixa eu abaixar aqui para mim. Obrigado. Eu sei que você é um cara que trabalha umas 30 horas por dia e vai ficar faltando. E obrigado por você ceder esse teu precioso tempo para abençoar e instruir gente. Nós vamos falar aqui, Subirá, eu vou abrir para você. Ontem, Josué Gonçalves, que é teu amigão, falou sobre liderança pastoral. Hoje eu vou falar sobre liderança ministerial, os ministérios na igreja, certo? Seja diácono, quem trabalha com homens, quem trabalha com mulheres, quem trabalha com criança, com jovens, com adolescentes, né? Aquilo que a gente chama de departamentos da igreja, né? Que são secretaria de missões, né? Quem trabalha. Aproveitando também para dizer aqui, antes de você entrar, que amanhã a live vai ser com o Tiago Brunet, sobre liderança empreendedora. Ele é um cara top, servo de Deus, né? Ele vai estar aqui meio-dia. E no sábado eu encerro falando aqui sobre o crescimento como resultado de uma boa liderança. Então, vamos lá. A palavra está contigo, amigão. Em primeiro lugar, muito feliz aí pela iniciativa de você estar promovendo esse treinamento de liderança e tentando quebrar esse mito, né, de que líder é só o cara top que está à frente de alguma grande organização. Deus chamou todo mundo para liderar. Né? Se a gente pensar só na formação familiar, cada um, quando estabelece sua família, vai liderar. A mulher, que é o vice-presidente do lar, nas palavras do meu pai, né? A gente muitas vezes confunde. Aqui na minha casa ela está presidindo. Não, viu? Eu gostava dessa definição que meu pai dizia que ela ajudadora não é serviçal, ela ajuda inclusive em decisões, ainda que respeitando o homem como cabeça, né? Porque todo bom líder também aprende a ouvir bons conselhos. Então, quando você pensa nessa dinâmica, por exemplo, o cara lidera um departamento na empresa dele, né? Ele pode liderar pessoas que ele ganha Cristo. Então, liderança é muito mais abrangente do que o mito que nós criamos. Agora, não importa o nível de liderança que a pessoa vai exercer, ela tem que se capacitar. Né? Então, toda iniciativa de treinamento de líder, eu realmente assim fico muito empolgado. Segundo lugar, muita gente conhece como o pregador ou o cara que está brigando pelas nossas verdades e valores. Né? Muitas vezes eles confundem isso só com uma briga política, né? Quando, na verdade, a gente vê que a sua maior preocupação é o lobby que é feito por trás de muita coisa, mas nos últimos anos, conhecendo assim o líder, Silas, o líder da família, o líder de um ministério que tanto envolve a igreja local, como multiplica igrejas, que tem uma organização, eu realmente acredito que você tem muita coisa a oferecer e quero encorajar o pessoal a entrar nesse curso o mais rápido possível. Bom, pulando agora essa parte de introdução e encorajamento, eu acho que uma coisa que a gente deve falar sempre, sem correr o risco de chover numa olhada, é que ninguém faz nada sozinho, né, Silas? Já vi você falando isso e não consigo encontrar ninguém que fez alguma coisa relevante que tivesse essa mentalidade de voo solo. Quem tem a mentalidade do voo solo não vai a lugar nenhum. E liderar não é apenas você mere simplesmente ou você faz à frente de muita gente e nem só mobilizar as pessoas, ele requer todo um entendimento. Então, a primeira coisa que eu destacaria é essa ideia de não fazer sozinho. O Conselho de Geto é um dos registros de literatura mais antigos sobre administração, sobre gestão de pessoal lá em Êxodo 18. Né? Quando o sogro dele chega, vê ele sentado o dia inteiro, porque quem julgava ficava sentado, quem ia ser julgado de pé.
E ele fala, cara, você vai matar o povo e você vai se matar. Você não tem como fazer isso tudo sozinho. E aí ele começa a dizer, olha, você vai ter que terceirizar, vai ter que delegar. Mas também não é só delegar, você vai ter que achar as pessoas certas, você vai ter que capacitá-las, né? E essa visão, a gente vê ela sendo repetida no Novo Testamento. Não é só coisa do Antigo Testamento, e nem só de Moisés, né? Aquele conselho de chefe de 10, de 50, de 100, de 1000, você vê no exército de Davi, na estrutura de Salomão, todo mundo passou a usar aquilo, porque não tem como ter gestão de algo grande sem que você delegue. Depois, no livro de Atos, no capítulo 6, a gente vê os apóstolos dizendo, olha, para tudo. Nós não conseguimos fazer tudo, ainda que sejamos uma equipe. Nós precisamos entender qual a função de cada um e vamos levantar e multiplicar a gente. Então, o próprio Jesus resolveu trabalhar com equipe, gente. Jesus que era Jesus. Outro dia eu estava tentando convencer um cara, eu falei, você precisa de uma equipe. Ele falou, me dá um bom motivo para eu trabalhar aqui. Eu falei, Jesus tinha uma criatura. Né? Eu falei, se você está nesse nível acima de Jesus, olha, eu vou dizer que você realmente é o cara mais surpreendente ou mais estúpido de todos e acreditar isso. Eu fico com a segunda. Agora, depois disso, em segundo lugar, Silas, eu acho que não é só levantar a equipe, porque alguns pastores se frustram, porque ele até escolhe pessoa, mas às vezes chama gente errada para a função errada, ele não treina, ele não capacita, né? Então, assim, um dos conselhos que o próprio Jetro deu a Moisés, falou, olha, você vai ter que saber escolher desde as pessoas certas, isso é caráter, vai ter que ter aptidão, né? Tem gente que tem aptidão para uma área, mas não tem para outra. Eu brinco que se eu cantar é batalha espiritual, nem demônio aguenta, os bichos correm tudo, porque ninguém merece me ouvir cantar. É só Jesus que aguenta me ouvir louvando no banheiro e baixinho. Nós dois, né? No meio da multidão. Agora, eu percebo que tem pessoas, por exemplo, nunca me aventuraria a ter um trabalho com criança, que é me deixar desesperado, apavorado, com medo, me chama falar criança ou pré-adolescente. Adolescente ainda talvez eu consiga encarar. Eu não sei nem como eu falo com eles, eu não consigo me conectar. Agora, quando eu vejo minha mulher, por exemplo, falando com criança, com gente nova, Jesus, isso é uma aptidão, não é só uma escolha, né, que a pessoa diz, não, você tem que fazer dessa forma. Então, a gente precisa não só escolher pessoas que já têm algo que encaixe, mas também ensiná-las, porque alguns líderes botam os caras, depois reclamam que eles não fazem direito, mas também nunca nem ensinaram como fazer, né? Então, eu acredito, e de vez em quando as pessoas me perguntam sobre os 5 dons ministeriais. Pastor, apóstolo, profeta, o senhor acha que é para o dia de hoje? Eu digo, olha, a Bíblia deu um prazo de validade. Lá em Efésios 4 diz que ele deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, até que todos cheguemos, né? Aí eu pergunto, já chegamos lá? O cara fala, não. Eu digo, então o prazo de validade não acabou. Só que o problema é que o pessoal também confunde os dons ministeriais. Eles, na verdade, são muito mais de serviço do que, na verdade, uma posição de autoridade, né? A Bíblia diz que é para capacitar os santos para a obra do ministério. Quem vai fazer a obra são os santos, né? Então, esses camaradas precisam capacitar o corpo para que todo o corpo se mobilize, né? O evangelista, a função dele não é só evangelizar, é treinar e despertar a paixão evangelística no povo. O mestre não é só ensinar, né? Ele precisa também capacitar pessoas que vão reproduzir o ensino, ainda que são níveis diferentes. O livro de Hebreus fala assim, olha, vocês já deviam ser mestres em razão do tempo decorrido. Mas quando a Bíblia pergunta, são todos mestres? Não são todos mestres, né? Então ele está falando de níveis distintos. Mas eu acho que essa é a segunda coisa. E eu já estou aí há 3 décadas de ministério, 28 pastoreando. Meus primeiros 9 anos de pastorado, graças a Deus, Silas, eu não era o líder, né? Eu era liderado. E eu costumo dizer que antes de liderar, a maioria deveria primeiro aprender a ser liderado. Porque alguns não aprenderam nem a ser liderado e eles não sabem como liderar, né? E acho que nisso a gente precisa entender que treinar a equipe também não é só dar curso. Todo mundo está de olho em você. Como é que você faz, né? Então eu digo para alguns, olha, liderança é exemplo, né? Você é o cara que vai ter que sair na frente, você tem que fazer. Eu não posso pedir que minha equipe faça algo que eu não fiz. Vocês têm que orar, ninguém me vê orar, né? Vocês têm que jejuar, ninguém me vê jejuar. Então, essa dinâmica de fazer junto, ela é muito importante. Por exemplo, a gente trabalha aqui com grupos pequenos,
né? Então, a gente tem um nível de liderança que é muito simplificado, além daquele que acontece dentro da grande estrutura da igreja. Como que a gente treina esses líderes? A gente treina eles na prática. Então, o camarada se converte, ele já tem aquela reunião, ele vê o funcionamento, de vez em quando, né, diante daquilo que ele está vendo, ele é colocado para fazer alguma coisa. Então, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, perguntaram para Jesus o que é que faltou. Ele está dizendo, nós estamos vendo que com você funciona. Aqui com a gente não deu. Como é que eu faço? Né? Porque essa observação e essa instrução prática também é muito importante. Quando eu era ainda adolescente, congregava lá na Igreja Nazareno Campinas, morava lá, você conhece a turma toda. Meu pai foi pastor assistente da equipe do pastor Aguiar. Eu lembro assim que depois dos 15 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu entrei pro time dos caça-fantasmas, a gente brinca. Não podia ver um que deu sinal de endemoniado, a gente queria expulsar, queria ver aquilo acontecer. E uma vez tiraram o endemoniado de um culto, que a prática de antigamente atirava com a salinha. E eu fui junto, né? Ninguém me chamou, mas assim, eu fui meio que, vou ajudar, mas não posso meter à frente. E eu vi que um pastor estava tentando expulsar lá o demônio dizia, não vou sair, você não tem autoridade para me tirar dele. De repente, meu pai entrou na sala. Quando meu pai entrou na sala, o demônio fez todo um teatro lá. Esse não, esse eu tenho medo. Eu fiquei todo orgulhoso, pensando, meu pai tem patente espiritual e não sei o quê, tal. Né? Eu sei que quando a situação foi resolvida, eu falei, nossa, pai, aquele demônio estava com medo de você. Meu pai falou, larga a mão de ser besta, você caiu nessa história. Né? Ele falou que dá autoridade para expulsar demônio é o nome de Jesus. Não tem esse negócio que eu sou melhor que o outro, não tem mérito. E ele falou para mim, o demônio queria enganar o outro, que acreditou e achou que não tinha autoridade, falou, e enganou você junto. Eu falei, pois é, hein? E aí, Subirá, é igual aquela história de Paulo. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Paulo está só vendo o cara. Paulo, sai Satanás, sai diabo. Elogio bacana. Quem não quer ser reconhecido, né? Mas o discernir a voz. E quando você também estava falando de questão de exemplo, eu acho que Paulo, que é um cara fenomenal, ele diz em Filipenses 4:9, o que aprendestes, o que recebestes, o que vistes e ouvistes de mim, isso fazei. E eu acho também uma coisa linda de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, olha onde ele se coloca, como eu sou de Cristo. Ele não disse, sede imitadores de Cristo, que eu também sou. Não. Chamou Pode a responsabilidade. que eu imito a Cristo. Exatamente. Agora, isso é muito importante. De vez em quando, alguns questionam, mas pastor, como é que nós vamos ser exemplos se nós não somos perfeitos? Eu digo, até quando erramos, a gente tem que dar exemplo. Exemplo de como conserta, exemplo, né, de recolher o que falou, ou de dizer, olha, o que eu falei está certo, mas falei do jeito errado, eu tomei essa decisão, não foi a melhor, hoje vejo isso com clareza. Né? Então, acredito que é chamar essa responsabilidade de ser referencial. E em terceiro lugar, eu destacaria, Silas, primeiro eu falei, ninguém faz nada sozinho, segundo, a gente tem que treinar equipe, mas terceiro é organizar o trabalho. A Bíblia diz que Deus é Deus de ordem e não de confusão. Então, a gente tem que aprender com ele, né? Organizar. As coisas não funcionam sem organização. Jesus comparou a igreja a uma videira. A videira, como árvore, ela é um organismo vivo. E acredito que isso é o que a gente tem que enxergar e falar a respeito da igreja. Mas ela também é uma estrutura que requer uma organização. Né? Porque você pega os ramos da videira, se não tiver aqueles arames, bambus, para eles se estenderem e cair no chão, você vai limitar a frutificação deles. Então, essa combinação de organismo com organização envolvendo a igreja, ela é importante. Né? E quando eu falo sobre organização, por exemplo, eu estava agora há pouco me lembrando de Números capítulo 4, quando Deus está falando a respeito do tabernáculo, na hora que ele era móvel, né, no deserto, então ele tinha que ser montado e desmontado o tempo todo, à medida que aquele povo avançava e se mexia. E aí Deus começou a estabelecer alguns parâmetros de quem carregaria o quê em relação aos filhos de Arão. Né? Então, por exemplo, no versículo 16 lá de Números 4, Deus começa a dizer, olha, Eleazar, filho de Arão, vai ter a seu encargo isso. Itamar, filho de Arão, a seu encargo isso. Debaixo da supervisão deles. Aí o Senhor destaca lá no verso 22, os gersonitas, né? Eles vão ter que servir e levar carga, mas vai ser cortina, vai ser isso, aquilo. Quem leva a arca? Então, havia uma organização muito prática. Quem faz o quê?
né? E não só quem faz o quê, mas como eles interagiriam. Porque algumas igrejas, elas até dividem departamento. Nosso departamento vive em guerra, né? Aliás, eu costumo dizer que o líder de departamento, se você não treinar ele defende só o que é dele. Ele não entende que ele é parte de algo maior. Não tem pastor que organizou a equipe que já não tenha conhecido isso na prática. E a gente tem que criar aquela mentalidade de dizer, gente, nós todos estamos aqui como parte de algo maior. Cada um tem uma responsabilidade, mas você não luta só pelo que é seu. Subirá, você está tocando aí num ponto que você tem a experiência, eu também tenho uma experiência nisso, de pessoas quererem fazer a igreja o seu As departamento. igrejinhas. Então, o meu departamento é a minha igrejinha. E a igreja é uma unidade, corpo é um conjunto de membros interdependentes. Isso é que é corpo. Fora do corpo, ninguém sobrevive. Fígado tem mais de 200 funções. Fora do corpo, não é nada. Agora, quando você falou de organização e usou aí a questão de Israel, eu estava aqui me lembrando, Subirá, que em Êxodo 33, quando Deus diz para o povo sair e que ir à frente, não disse assim, atenção, macacada, tô indo, vamos embora. Não. Olha só que coisa interessante. Do capítulo 33 ao 40 de Êxodo, 27 capítulos de Levíticos e 10 capítulos de Número. Mais de 45 capítulos só de estrutura organizacional para começar a andar no deserto. Isso é Qual muito tribo importante. saía na frente, quem acampava onde, né? Então, assim, aí hoje em dia as pessoas, em nome de avivamento, parece que elas acham que a gente tem que ser desorganizado, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio. Um pastor amigo meu estava com uma equipe de brasileiros visitando as grandes igrejas da América e aprendendo sobre organização. Aí um deles, lá, um grande líder, estava dizendo, olha, nós já temos 6 meses planejado o que é que nós vamos pregar nos cultos, o que é que nós vamos cantar. E aí um brasileiro já ergueu a mão, né? Tipo assim, e o Espírito Santo fica onde nisso? O Grigo respondeu para ele, falou, a gente tinha certeza que vocês iam perguntar isso. Ele falou, o problema é que vocês confundem liderança do Espírito Santo com improviso. Vocês acham que ele inventa o que ele quer fazer na última hora. Ele falou, nós acreditamos que o Espírito Santo já sabe o que ele quer fazer daqui 6 meses e que ele pode revelar isso antes. O cara baixou a mãozinha quase como quem diz assim, desculpa ter nascido, né? Então, às vezes a gente acha que avivamento é desorganização. E não é. Liderança do Espírito Santo, né? Isso também pode ser buscado. Essas gestões, elas podem e devem acontecer até com uma certa antecipação. Por exemplo, quando Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu ele antes. E não quando estava lá, ó, você vem para o lugar errado, volta. Né? Então, há algumas coisas que podem ser antecipadas e a gente precisa criar essa cultura de que organizar é se alinhar com Deus e ouvir o Senhor. Mas eu queria mexer só mais um pouquinho nessa questão da equipe, Silas. Os líderes de ministério da igreja, que vão liderar os líderes de departamento, eles ao mesmo tempo têm que ter muito amor e paciência, porque a gente tem que ter isso, eles vão ter que ter firmeza. Por exemplo, muitos anos atrás, minha esposa liderava o departamento infantil em Curitiba. E ela achou uma solução fantástica para um problema do departamento dela. O que ela não pensou é que a igreja era mais do que o departamento. E a hora que ela arrumou o problema dela, ela criou um problema para 3 outros departamentos. Né? E ela decidiu ir sozinha, sem a reunião da equipe. Então eu tive uma conversa com ela em casa. Eu falei, meu amor, aqui você é minha esposa. Lá na reunião que nós vamos ter hoje com os pastores, você é parte da minha equipe. E eu vou ter que te corrigir. Né? Eu vou ter que te corrigir, você vai ter que se retratar e nós vamos ter que achar uma solução. Né? Então, quando a gente chegar lá, não leva no emocional. Né? Foi até muito interessante, porque gerou uma dinâmica para nós como casal. Ela falou, olha, se você fizesse isso sempre, me preparando desse jeitinho, em vez de me dar uma bronca lá, ficava mais fácil. Né? Mas eu lembro que eu cheguei e falei, gente, nós não podemos pensar só. É por isso que nós reunimos os líderes e planejamos coisas maiores. A conquista do departamento infantil é de todos nós. A conquista dos jovens é de todos nós. Mas nós precisamos pensar isso juntos. Né? É lógico que o que está à frente, ele tem uma voz diferenciada para decisão naquela área e o líder maior nem se fale. Mas assim, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo. E eu acho que essa turma nova, que pode fazer esses cursos, que pode ouvir essas coisas, eles têm o privilégio de não errar. Eu acho que foi Rick Warren que diz, a gente não precisa aprender só com os nossos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros. Para que errar de novo? Né? Então, quero mais uma vez fazer um apelo, não só você que está assistindo, acompanhando a live, mas
espalha isso para geral, né? Cursos como esse, oferecido com essa dinâmica. Eu tenho esse mesmo problema, Silas, que você mencionou. Às vezes, se cobra, a turma reclama que cobra. Se não cobra ou cobra pouco, é porque não presta e não dá valor. Então, você às vezes quer comunicar as coisas e o pessoal às vezes não valoriza isso. Você matou. Tem gente que só acha que tem valor coisa muito cara. Ah, não, então tem valor. Sabe? E eles não entendem. Por exemplo, eu sou um pastor. Tá? Falando aqui que você também tem um monte de curso. Se eu fosse vender um curso, Subirá, que eu preparei 2 anos, com mais de 100 aulas, pelo amor de Deus, vai me pagar 8, 10 mil conto. Se eu for pensar no desgaste e em tudo que eu fiz durante 2 anos para preparar um curso, né, não é esse que eu estou oferecendo, então eu teria que oferecer esse curso por 8, 10 mil. Aí você oferece por um valor bem pequeno. Acho que não deve ser muito bom, não. Aí o que acontece? Você oferece por um valor caro, né? Entram pessoas, mas você não atinge teu objetivo ideal, que é treinar o maior número possível de pessoas. E o que você cansa de fazer, muito mais do que eu vejo você, eu falei, poxa, eu tenho 40 anos de pastor, sou casado há 42 anos com a mesma mulher, servia um pastor 30 anos debaixo da autoridade de um pastor e sendo famoso, abre e fecha aspas para famoso, por causa da televisão, sabe? Eu digo, caramba, será que eu não posso contribuir? Então, aproveita aqui, você que está me acompanhando, eu vou oferecer um seminário Liderança que Transforma. Vou provar que todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. Todo. Tá? É um seminário que vai de 21 de fevereiro, começa agora dia 21, a 24. Começa às 9 da manhã, você pode assistir qualquer hora. Só tem uma coisa, tem que se inscrever. Vai ter livro grátis para você baixar, você não vai pagar. Eu quero te abençoar. Eu quero transmitir alguma coisa que vai fazer você crescer nas diversas áreas da vida. Vida pessoal, vida emocional, vida espiritual, né? Vida material. Então, olha, você está aí no Instagram, na bio, tá? Você está no Facebook ou no YouTube, é na descrição do vídeo, mas tem que se inscrever. Fale com outros. Não vai pagar não, irmão. Não tem pegadinha para você pagar nada, não. Quando eu quiser cobrar, eu cobro. Pode ficar tranquilo que eu sou bem transparente, igual a Subirá. Aqui é de graça. Aqui é pago. Essa aqui é a verdade. Eu quero te ajudar e te abençoar, porque agora, dia 5 de maio, eu completo 40 anos como pastor. Então, eu falei, caramba, eu quero ajudar esse povo, porque Subirá com todo respeito, sem menosprezar ninguém. Nós estamos vivendo uma era dos famosos anônimos que fizeram sucesso nas redes sociais. Exatamente. E que agora estão doutrinando o povo, quer ensinar a Bíblia ao povo. Então, irmão, eu fico vendo isso e vejo você, um caminhão de conhecimento, de experiência, um Josué Gonçalves, um caminhão de conhecimento e experiência, e o povo atrás, porque o famosinho, porque fez uma coisa diferente. Cara, eu fico doido com isso. Então, esse é o meu e o seu objetivo. Tá? Essa que é a verdade. E a instrução que você está recebendo aqui do pastor Luciano Subirá vai ficar aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Compartilhe com outros, caramba, para ouvir o que ele está falando. É pouco tempo que eu não faço live gigante. Tá? Já vou te dar aí para tu fechar. Mas vamos lá, vamos aprender, vamos divulgar, vamos compartilhar para a gente. E eu fico muito feliz com a iniciativa, Silas. Minha primeira conversa que eu tive com você, que foi daquela de quebrar muito o preconceito que eu tinha, nós falamos de 3 a 4 horas e eu fiquei impressionado, né, com aquilo que você tem vivido, carregado, que eu falei, é o Silas como líder de família, líder de igreja, né, é o que vive os bastidores. Então, assim, já colhi conselhos preciosíssimos seus, já vi você ouvir pessoas falar na mesa e dizer, você está certo, eu estou errado. Então, falando desses bastidores de pelo menos os últimos 5, quase 6 anos que a gente está perto, eu quero recomendar esse curso, né? E estou muito feliz com a sua iniciativa, porque quem carrega essa bagagem, esse legado, tem que repartir, senão está pecando por negligência. Então, glória a Deus por essa iniciativa. Amém. Tá. Para encerrar, vamos então, lá. Encorajo isso, que a pessoa entre, compartilhe. Fui lá, não era o que eu queria. A gente pelo menos vai olhar para saber se é, né? Porque assim, o camarada está decidindo o que ele quer, o que não quer, até antes de saber o que está sendo oferecido. Então, vai lá, faça
a sua inscrição, tem acesso. E vou te pedir uma coisa, se te abençoar, o que eu tenho certeza que vai, espalha para o maior número possível de pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca, né? Então, às vezes, a gente negligencia. Silas, só vou dar uma desperta e aproveitar o finzinho da live para dizer que no finalzinho de novembro lancei um livro novo, Graça Transformadora, que é a obra da minha vida, 416 páginas de um quebra-cabeça teológico que a gente monta, lógico e cronológico, para falar da graça por... Onde é que pode adquirir? Vamos lá. A pessoa pode entrar no orvalho.com, né, que é o nosso ministério, lá no site e adquirir o livro. Na verdade, a gente tem disponível orvalho.com. Orvalho.com. Deixa eu aproveitar aqui, porque eu vou pedir para você fazer uma oração pelo pessoal. Gente, se tem um cara que tem material com conteúdo, é esse caboclo aí. Tá? Isso aqui é o linguajar do carioca. Você pode ir lá, orvalho.com, que o negócio é prateleira de cima, para te abençoar, para você ser um servo de Deus melhor, um cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um pai, uma mãe, um filho, um empresário, um pastor. Eu acho que o Subirá tem contribuído para o conhecimento, aprofundar o povo nas escrituras, né? Porque eu disse aqui, a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. E você falou muito bem, Subirá, sobre essa questão de departamentos, que tem o valor. Eu não acredito em pastor sozinho, eu não acredito em pastor faz tudo, eu não acredito em pastor que entrega tudo para a sua família e ninguém faz nada, eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que tem várias pessoas que têm valor, e acredito numa coisa que aqui são aqueles fundamentos. Quando a Bíblia manda obedecer a pastor, é bíblico, é o princípio da autoridade, não é regra. Exatamente. A autoridade na Bíblia é um princípio, não depende de era, é atemporal, é no Antigo, é no Novo Testamento. Então, o pastor é uma autoridade. Não estou dizendo que o pastor é melhor que você, mas ele está revestido de uma autoridade. Você pode ter até mais conhecimento que o pastor. Você pode ter um relacionamento mais profundo que Deus que um pastor. Não tem problema, eu tenho crente na igreja que eu sou pastor, que eu sei que eles têm mais intimidade com Deus do que eu. Mas não é essa a questão. A questão é revestimento de autoridade. Se você não aprender isso, você vai criar problema, vai causar divisão no corpo de Cristo, vai perturbar o ministério, vai perturbar a gente e vai ensinar gente a ser rebelde. Aqui é que está a chave. Vai ensinar a gente nariz empinado, achando que aquele homem lá é um qualquer e que ele pode substituir e que ele pode fazer qualquer coisa. Então, queridão, desenvolva aquilo que Deus chamou, faça para Deus. Não é para o teu nome, não. Não é para ser reconhecido e ganhar tapinha nas costas, não. Eu tenho gente, Subirá, eu digo na igreja, eu tenho pastor no meu ministério, você conhece alguns deles, que nunca pregou, nem vai pregar no púlpito da minha igreja sede. Nunca, nem vai. Agora, eu não troco ele por 10 pregadores. Porque o que ele faz, eu não tenho ninguém. Para pregar, eu tenho vários. Exatamente. Tal é a importância. E ele sabe disso. E alguns deles sabem. Eu digo, não pense que quem prega, quem tem um microfone, é que é o bambambam, é o top. Vocês não têm ideia. Como tem gente na igreja, em funções que ninguém vê, sabe? Que tem trabalho. Eu domingo, eu tenho uma classe de criança autista. Muito bom. Na minha igreja, na nossa igreja. E eu fui na classe. Cara, eu vi aquelas irmãs. Irmão, numa sala com criança autista, não é brincadeira. Um garotinho um autista estava aniversariando, ele ficou a semana toda dizendo que o pastor ia no aniversário dele. Aí eu saí da igreja e fui lá, né? Porque criança é algo muito importante que você tem que dar muito valor. E aí eu fiquei vendo, rapaz, eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que você falou? Eu não fico com essas crianças 10 minutos. Eu não fico 10 minutos com essas crianças. Essas mulheres estão aqui domingo, estão dia de semana, e sei que não ganham nada financeiramente. Rapaz, que trabalho. Que troço de maluco, Subirá. Como tem gente na igreja fazendo um serviço extraordinário para Deus. Fique tranquilo, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Exatamente. Deus não deixa ninguém trabalhar no reino sem uma recompensa. Eu vou pedir para você dar uma palavra final. Para essas pessoas que esse exército voluntário está fazendo para Deus, não para si. Hebreus 6,10. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, né? Já vai ter o dia de recompensa.
Eu tinha 18 anos de idade, eu vi uma vez uma camiseta que eu lembro disso até hoje. Deixa eu ver como seria a melhor tradução disso. Seria mais ou menos assim: servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. No final, no Essa é final, sensacional, eu essa acho aí. que isso é o que realmente conta, é a gente saber que nós estamos construindo Muito para a legal. eternidade. Silas, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, de encorajar essas pessoas a ter acesso a esse material tremendo. E você quer que oremos já? Então tá bom. Meu Deus, colocamos diante do Senhor cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, ao vivo na live, e terão acesso a esse material gravado disponível depois. Que o Senhor possa usar essas verdades que compartilhamos para despertar, orientar o coração deles. E também, ó Deus, oramos de uma forma especial por esse curso, por esse treinamento que tem sido, ó Deus, disponibilizado. Oramos que ele cumpra o propósito para o qual o Senhor, de fato, tem levado o Silas a essa iniciativa. Oramos que muitos sejam alcançados, equipados, treinados, para que possam fazer melhor, ó Deus, não o seu trabalho, mas o trabalho do Senhor, o serviço do Senhor. Oramos pela igreja brasileira, que possamos crescer em entendimento, em maturidade, que possamos, ó Deus, ter a percepção de, entendendo e praticando os seus princípios, ir mais longe para a glória de Deus. Abençoamos cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bem, muito obrigado, Subirá, pela sua disponibilidade. Você vai estar com a gente aí. Em abril. Tem uma data que você vai estar com a gente, de manhã e de noite. Tá? Isso. Eu vou te passar, porque você sabe que de manhã nós temos aquilo que nós chamamos de escola dominical e tem uma temática. Eu vou te passar o tema, tá? Vou te passar. Hoje eu passo o tema da lição, que aí você pode falar do jeito que você quiser, mas tem um tema. E de noite você sabe que é livre. Bem, lembrando a você que amanhã, Tiago Brunet vai falar sobre liderança empreendedora. Esse moço é um pastor, está debaixo da autoridade de um pastor, mas é um cara top dessa geração, tá, para treinar pessoas em áreas de empreendedorismo, né, de liderança empresarial. Ele é um cara top, de Deus. Ele vai estar aqui meio-dia. E no sábado eu vou encerrar essa série de lives falando sobre crescimento como resultado de uma boa liderança. E dizendo para você que a partir de segunda-feira, dia 21, de 21 a 24, nós vamos dar aqui um seminário Liderança que Transforma. É grátis, você não vai pagar nada, convide pessoas, agora tem que se inscrever. Se não tiver inscrito, não participa. A partir de 9 da manhã de segunda-feira está aberto. Segunda, terça, quarta e quinta vai estar aberto. Você pode assistir qualquer hora, tá? Vai estar aberto, né? Mas tem que se inscrever. É só você entrar aqui na bio do Instagram e se inscrever, ou então aqui na descrição do Facebook ou do canal do YouTube. Eu tenho certeza, eu estou repetindo isso aqui. Eu vou provar para você que todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida, independente do seu nível social ou do seu grau, sabe, de conhecimento, de formação. Você vai aprender coisas que eu vou compartilhar, que vão ajudar você a uma nova dimensão, um novo patamar. Muito obrigado, Subirá. Deus abençoe sua família, essa igreja abençoada. O mesmo para vocês. Silas, eu vou pedir 15 segundos. As pessoas hoje em dia são muito seletivas. Às vezes o cara fala assim, mas eu vou liderar numa área, ele vai falar sobre várias áreas. A gente não vive sozinho. E entender a dinâmica de liderança das outras áreas também nos permite conectar. Então, gente, não vá procurando só o que te interessa, né? Em termos para o que serve para mim, mas entender a dinâmica de liderança dos outros também nos ajuda a interagir. Meu último conselho. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Ele é bom.